Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, olá, igreja, olá, amigo, olá, povo abençoado de Deus. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, vamos dar sequência aqui à nossa série de estudos. Hoje o tema é Tendo o Senhor como o seu Deus. Glória a Deus. Mas antes, meu irmão, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, dê uma passadinha no YouTube, se inscreva, deixe o seu like, acione o sininho de notificação, compartilhe, comente à vontade. É só digitar Carlos, servo de Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Tendo o Senhor como o seu Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o Senhor revelou a Abraão que ele é um Deus pessoal. Quando lhe prometeu ser perpetuamente o seu Deus e o da sua descendência também. Olha, a progenie biológica de Abraão existe até hoje, irmãos. São os judeus. E a espiritual somos nós, cristãos. Gálatas, no seu capítulo 3, no seu versículo 7, 9 e 14 nos diz: Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Glória a Deus. Essa, meu irmão, é a aliança com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. Olha só, o Abraão, ele foi chamado pelo Altíssimo, porque apesar de viver na antiga Ur dos Caldeus, atual Iraque hoje, não aceitava a idolatria praticada pelo povo. Aquele grande servo de Deus cultuava apenas o único Deus verdadeiro. O seu nome original era Abrão. Entretanto, como sinal daquilo que aconteceria em sua vida, o Senhor mudou-lhe o nome para Abraão, que significa pai de multidões. O Senhor ordenou-lhe que saísse de ordem aonde morava para habitar em um lugar que ele lhe daria. Meu irmão, pela fé, Abraão partiu com sua família e seus criados em direção à terra santa, Canaã. Abraão teve vários encontros com Deus. Em um desses encontros, o Senhor fez com ele uma aliança, conforme lemos lá em Gênesis 12, versículo 1 e 3. No capítulo 15, ainda no livro de Gênesis, o Senhor confirmou esse concerto, dizendo que Abraão seria o pai de uma grande nação. Mas existiu um empecilho. Esse empecilho, a oração, meu irmão. Veja só, os anos se passavam e Sara não concebia, pois era estéril. Diante dessa impossibilidade, desse empecilho humana, ela ofereceu sua serva egípcia, Agar, para que Abrão tivesse um filho com ela, crendo que assim a promessa divina sobre a descendência numerosa se cumpriria. Abraão concordou com a ideia, engravidou a criada, de quem nasceu Ismael. Mas Deus, contudo, repreendeu Abraão, porque Ismael não era o filho da promessa. Mas durante algum tempo, meus irmãos, Abraão ficou indignado
E ele indagou a si próprio: por que o Todo-Poderoso não lhe respondia? Quantas vezes você também já se fez a mesma pergunta, meu irmão? Quantas vezes? Veja só, Abraão ficou indignado a si próprio, porque o Todo-Poderoso não respondia a Abraão. Agora eu faço a pergunta: quantas vezes, meus irmãos, você também já fez essa mesma pergunta? Olha, não pense que os homens do passado eram diferentes de nós hoje, meu irmão. Tampouco privilegiado por Deus. A própria Bíblia mostra que eles eram tão humanos quanto nós. Abraão, entretanto, não se deixou influenciar pela dúvida, mas começou a buscar mais ao Senhor. Aparentemente, o culpado pela demora do cumprimento da promessa era Deus, aparentemente. Mas contudo, em Gênesis 17:1-8, vemos que a demora se devia ao fato de que Abraão ainda não andava perfeitamente na presença do Pai. Não há quem duvide, meu irmão, de que ele era um homem de Deus, mas ainda assim agiu segundo a carne. Ao ser convencido por Sara a ter um filho com Agar, o Senhor não considerou Ismael um descendente legítimo de Abraão, e uma vez mais assegurou-lhe o filho da promessa. Mesmo com muitas incertezas, meu irmão, Abraão buscou intensamente o Senhor e, consequentemente, ele se revelou ao seu servo. O mesmo ocorre em nossos dias, meu irmão. O Senhor não se revela fisicamente, nem fala diretamente aos nossos ouvidos. Ele se comunica por meio das Escrituras, a palavra de Deus escrita, a qual tem a mesma autoridade que no passado, quando Deus falava diretamente à pessoa. Meus irmãos, Deus não era o culpado pelo fato de o filho da promessa não ter nascido no tempo que Abraão esperava. O Senhor jamais falha, porque é amor. Ele é Pai, mas infelizmente quando agimos fora da sua direção, Ele não nos pode atender. Aleluias. Meus amados, algumas ações cabem a nós, as quais, se não forem realizadas, impede a atuação de Deus em nossa vida. Na ocasião em que o Senhor Jesus estava diante do túmulo de Lázaro, por exemplo, ele mandou que tirasse a pedra que selava a sepultura. Ele não a fez dissolver-se ou voar. E milagres alguns aconteceram enquanto não a removeram a pedra. Mas assim que o fizeram, Jesus ordenou: Lázaro, venha para fora. João 11:43b. E ele reviveu. Olha o milagre acontecendo, meu irmão. Olha o milagre acontecendo. E esse milagre ainda acontece hoje em nossas vidas. Pode ser, meu irmão, que haja em sua vida uma pedra, um problema que você não esteja enxergando, o qual tem sido um obstáculo às suas orações e, consequentemente, meu irmão, a ação de Deus em seu favor. Olha, se você está enfermo, se você se encontra sofrendo um certo tipo de miséria, de outros males, e o Criador não está respondendo às suas orações, então algo está errado, meu querido. O Senhor está falando com você agora. Como disse a Abraão: eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu não tenho problema, sou Deus capaz, e não há empecilho algum para mim, a não ser o pecado.
duas condições, meu irmão, duas condições. O Senhor deu a Abrão duas condições para que ele fosse mais do que abençoado. Anda em minha presença e ser perfeito. Lá em Gênesis 17, versículo 1b. Olha, se cumprirmos esses dois requisitos, meu irmão, Deus será o Todo-Poderoso em nossa vida também. Temos de melhorar sempre, meu querido, sempre. Sabemos que não conseguiremos andar de modo absolutamente perfeito na presença do Altíssimo, como nos previne o apóstolo Paulo. Porque não faço o que bem quero, mas o mal que não quero, esse faço. Está em Romanos, capítulo 7, versículo 19. O homem está sempre propensando a agir dessa forma. E o Senhor sabe disso. Entretanto, à medida que andamos com Deus, Ele nos abençoa. Deus revelou a Abraão o segredo da vitória, andar na sua presença e ser perfeito. Tiago falou sobre isso também. Chegai vós a Deus e Ele chegará a vós. 4, versículo 8a. Se você não se achegar a Deus e não procurar ser perfeito, Ele não poderá operar em sua vida, meu querido. Aleluia! A oração é um diálogo, uma conversa entre você e o Pai. Por isso, por meio dela, o Senhor pode orientá-la. Mas para isso, meu irmão, você precisa estar sensível à voz do Espírito de Deus. Abraão falava com Deus em oração. Eu estou ficando velho. A minha esposa não tem mais vitalidade de mulher. Como essa promessa poderá se cumprir-se? E Deus respondia-lhe: eu não tenho problema. Posso resolver qualquer situação. O Senhor está falando o mesmo para você, meu irmão, nessa manhã. Eu não tenho problema. Posso resolver qualquer situação. Eu posso solucionar a sua dificuldade. Só depende de você, meu irmão. Aleluias. Você precisa ter um encontro com Deus. Abraão teve um encontro com Deus. Gênesis 17:3 diz: então caiu Abraão sobre o seu rosto. Olha, naquele momento, aquele servo de Deus prostrou-se e se humilhou. Ele se entregou completamente ao Pai. Você também, meu irmão, precisa agir como Abraão, humilhar-se na presença do Pai, confessando-lhe os pecados e viver em seu caminho. Ei, não tente andar por duas veredas, pois você irá perder-se. Existem pessoas que estão na igreja, mas também no mundo, desafiando a palavra. Tiago 4,4 nos diz: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituir-se inimigo de Deus. Procedendo dessa maneira errada, mudanças alguma haverá na sua vida. Mudança alguma haverá em seu viver. Meu irmão, Abraão se rendeu ao amor do Altíssimo, prostrou-se diante dele. E Deus pode falar com ele quando você assumir a posição espiritual que o Onipotente está ordenando. Sua vida será uma bênção, meu irmão. Mas você precisa confessar a promessa de Deus. A parte que cabia a Abraão era andar na presença do Senhor e ser perfeito. A Deus era: quando a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nação. Gênesis 17, versículo 4. Abraão significa pai de muitas nações. Ele se apresentava às pessoas com esse nome pela fé, porque ainda não tinha filhos. Perceba, meu irmão, como o Criador agia com Abraão.
despertando-lhe a fé e chamando à existência o que ainda não existia. Lá em Romanos 4,17 fala sobre isso. Abraão e Sara não tinham condições físicas de ter filhos, mas declararam a promessa de Deus para a vida deles. Assim devemos fazer, meu irmão. Em vez de confessar o que as circunstâncias dizem que somos, devemos professar o que a palavra diz a nosso respeito. Diga: o fraco, eu sou forte. Assim, por comparação, podemos afirmar: diga o doente, estou curado. Diga o falido, sou próspero. Diga o pecado, sou santo. Agindo assim, meu irmão, você não estará sentindo, você não estará mentindo, mas trazendo à existência o que ainda não existe. Infelizmente, meu irmão, o ser humano acredita mais no homem e nos sentidos do que em Deus. Precisamos aprender a confiar na palavra. Ei, confesse que o seu cônjuge está salvo, que você está curado, que a sua vida é uma bênção nas mãos do Senhor. Ei, reivindique a libertação dos seus familiares. O Altíssimo quer operar mais para isso. Ele depende da sua atitude. Vai, dê frutos. Dê frutos. As promessas escritas na Bíblia dizem respeito a todos nós, meu irmão. Assim, quando o Todo-Poderoso disse a Abraão: e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nação, e reis sairão de ti. Lá em Gênesis 17, versículo 6. Ele estava referindo-se também a nós, os cristãos. Entretanto, parecemos estéreis espiritualmente, mas não geramos filhos na fé para o reino de Deus. Temos de falar de Jesus às pessoas. Não podemos continuarmos como crianças espirituais. Precisamos orar, buscar a Deus, buscar a maturidade que se manifesta principalmente num ato de ganhar vidas para Cristo. Meu irmão, é preciso que geremos fruto e os preparemos para que eles, por sua vez, frutifiquem e sejam bênção também. Glória a Deus. Isso depende de um concerto perpétuo. Deus estabeleceu conosco uma aliança perpétua, assim como fez Abraão lá em Gênesis 17, 7. Por causa de Jesus, esse pacto chegou até nós. O Pai disse a Abraão que seria o seu Deus pessoal, e de sua descendência olha, meu irmão, e de sua descendência temos um Deus particular e poderoso, e podemos enfrentar qualquer inimigo declarando: o Senhor, tu és o meu Deus. Olha, meu irmão, o Criador prometeu algo, mas uma possessão eterna. Gênesis 17, 8. Olha, a nossa terra prometida não é um território físico, um espaço geográfico pelo qual judeus e árabes disputam hoje em dia. A nossa terra santa são as promessas espirituais, as quais nos conduzem a Jerusalém celestial, meu irmão. Olha, nos dias de Paulo, o apóstolo Paulo escreveu: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Está lá em Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 19. O nosso Deus supre, meu irmão, todas as nossas necessidades. Agora vem cá, quais são as suas necessidades? Quais? Certa vez Paulo estava em um navio com outros presos. Os soldados estavam pensando em matá-lo. Todos os prisioneiros, por causa da iminência de um naufrágio. Mas naquele instante, aquele servo fiel se levantou e ordenou que pessoas alguma fizesse isso, porque Deus havia mandado um anjo para orientá-lo sobre o que fazer. Sob a direção do apóstolo, todos se jogaram ao mar e nadaram até a ilha de Malta, habitada por primitivos, que
que os gregos chamavam de bárbaros. Naquela ocasião, meu irmão, era inverno, e Paulo, ao pegar gravetos para fazer uma fogueira, a fim de se aquecerem, foi mordido por uma cobra. Entretanto, ele não se desesperou, porque ele conhecia e confiava no poder de Deus, a quem servia. Os bárbaros e pagãos disseram: certamente esse homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Está lá em Atos 28, no versículo 4b. Contudo, meus irmãos, quando aqueles homens constataram que o mal algum lhe sucedeu, pensaram que ele era Deus, porque a cobra mordeu ele e nada aconteceu com ele, né? Ele venceu o mar. Então pensaram que ele era Deus. Ele apenas tinha o Onipotente ao seu lado. E na ilha de Malta havia umas terras que pertenciam ao principal da ilha, por nome de Públio, o qual hospedou benignamente por 3 dias todos aquele pessoal que naufragou, meu irmão. Entretanto, vê só, Atos 28:8 nos diz: e aconteceu, está de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e a curou. Olha o milagre. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Ele está ao nosso lado. E em Cristo Jesus quer suprir cada uma das nossas necessidades. Assim como o apóstolo Paulo declarou: posso todas as coisas naquele que me fortalece, em Filipenses 4:13, podemos declarar isso, porque o nosso Pai não falha. Você tem que confiar em Deus. O Senhor deseja, meu irmão, que tenhamos a mesma fé que fez com que Davi declarasse no Salmos 18, versículo 1 e 2: eu te amarei de coração, ó Senhor, fortaleza minha, ó Senhor, é meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, e o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Meu irmão, o Altíssimo é merecedor de toda adoração. Seu nome é digno de louvor, porque quando invocado com fé, Ele opera milagres, maravilhas. Então, clame a Deus, invoque-o nesse momento, e Ele salvará a sua vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E aqui nós encerra mais um estudo poderoso, estudo lindo, estudo maravilhoso, com o tema tendo o Senhor como o seu Deus. Então, meu irmão, basta ter aliança, basta nós crer em Deus, que aí o Senhor já tem aliança com nós. Empecilhos à oração vai atrapalhar, então nós temos que tirar esses empecilhos, né? Nós temos que usar as 2 condições que Deus nos ordena, né? Que é andar na presença e ser perfeito, que aí nós vamos ter um encontro com Deus, né? E esse encontro com Deus nós vamos confessar a promessa de Deus, que é para a gente poder dar o fruto a qual Ele nos pede. Esse é um conserto perpétuo para nossas vidas, meu irmão. Amém? Então, confie em Deus. Confie em Deus. Amém? Esse é o nosso 5º estudo. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus te fortaleça. E amanhã temos mais estudo em nome de Jesus. Eu espero que todos estejam se fortalecendo, se edificando. Amém, meus irmãos? E você vai fazer a obra do Senhor. Amém? Se você está se fortalecendo, está se edificando, você vai compartilhar com o seu grupo de WhatsApp, o seu grupo da família. Amém? Vai compartilhar, vai deixar o seu like, vai
comentar, amém? Vai se inscrever no nosso canal, Carlos Servo de Cristo, porque, meu irmão, o que é bom pra gente é bom para o próximo. Então, tudo que faz bem pra gente, tem que fazer, temos que passar adiante para o próximo, porque vai fazer bem para o próximo também. Amém, meu irmão? Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a tua semana, que esse seja uma semana poderosíssima na paz do Senhor. Amém? Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.